Estou de volta aqui na conversa com o Ives Gandra Martins, jurista brasileiro, que entende profundamente das questões envolvendo o direito administrativo, foi um dos estudiosos da composição da Constituição brasileira. Lá você vê, Joyce, aqueles 15 volumes azuis estão lá. Olha só. São os meus comentários à Constituição Social Sobertos. Eu não digo que sejam os melhores, mas são os mais longos. São os mais longos. E é o jurista que fez o primeiro parecer pelo impeachment da presidente Dilma Rousseff, que é o assunto do momento e vai ser até isso acontecer. O recesso não vai acontecer na Câmara dos Deputados sem que o processo esteja concluído. Pelo menos essa é a decisão hoje da maioria da Câmara dos Deputados. Para você que não viu a primeira parte da entrevista, clica aqui e dá uma espiadinha. A gente fala basicamente sobre o impeachment, para onde vai, para onde não vai, qual é a estratégia agora da OAB, como é que se faz para que esse pedido fique ainda mais robusto, para que a presidente não consiga um subterfúgio no STF para conseguir esticar esse processo lá para frente e judicializar ainda mais esse processo. Mas agora, eu estou aqui com o meu celular na mão e eu quero ler algumas manchetes dos jornais aí para você, dos portais, aliás, isso vai estar aí nos próximos dias nas manchetes dos jornais impressos. Secretário-geral da OEA se pronuncia contra impeachment de Dilma. Segunda, que é do estado de São Paulo. Mercosul pode estudar suspender Brasil em caso de impeachment, diz chanceler Argentina. UOL. Dilma diz que jamais renunciará e que impeachment sem crime é golpe. E agora uma manchete que vem de fora do Brasil. Após ameaçar guerra caso Dilma caia, Evo Morales faz reunião de emergência. Se tiver golpe no Brasil, vamos atacar com nossas forças armadas, ameaçou Evo Morales. Que barulho, hein, professor Ives Gandra? Quer dizer, o PT já entendeu que perdeu o jogo aqui e está tentando ameaçar com a turma do barulho lá fora, é isso? Não é do seu tempo, Joyce, mas houve um filme do Peter Sellers chamado O Gato que Ruge. Eu não sei se você ouviu falar. Já ouvi falar sim. Não assisti não, mas já ouvi falar sim. Era um pequeno condado na Europa e que estava, como os Estados Unidos deixaram de comprar vinho, iria para a falência. Então ele pegou, ainda usavam forças, armaduras da Idade Média, resolveram invadir os Estados Unidos, porque achavam que com isso eles iriam perder a guerra e os Estados Unidos iam fazer, como fizeram com o Plano Marshall, a recuperação do país. Então, Morales é um gato que ruge. Ele chegou com o exército todo, Peter Sellers, de 13 soldados para enfrentar os americanos. Então, na prática, essa declaração do Morales é nada. É como do Peter Sellers, é o Peter Sellers da política atual. Em segundo lugar, é evidente que se o Mário suspender o Brasil, acabou o Mercosul. O Brasil é 75% do Mercosul. Vale dizer, é como se eles tivessem dado um tiro no próprio pé. Entende? Então, é outro rato que ruge, é outra declaração típica do Peter Sellers. Em terceiro lugar, está na nossa Constituição. Se nós aplicarmos a Constituição, nós não estamos subordinados à OEA, a Mercosul, ao Morales. De tal maneira, é como se eles dissessem, o direito brasileiro não vale nada, o nosso dinheiro não é nada, porque do Morales é uma ditadura, da Venezuela é uma ditadura, do Equador é uma ditadura, tem que prevalecer sobre o direito democrático do Brasil. Os povos na rua, por exemplo, quando vai povo brasileiro na rua, nós temos mais população que a Bolívia. Então, é evidente, eu brinco o seguinte, eu estou com vontade de mandar para todos esses que falaram, esse filme do Peter Sellers, para dizer, olha, vocês são o rato que ruge. Essa tentativa parece muito claro, para quem acompanha um pouquinho da política, da história do PT, da história desse governo, que é aquela coisa de fazer a guerra psicológica na cabeça das pessoas, que foi o que aconteceu, inclusive, um pouco antes do 13 de março, quando o próprio Lula conclamou, chamou as milícias, os grupos ligados aí a MST, MTST, a sair armados com foice e martelo, se necessário for, para defender a democracia. Não aconteceu nada. Não teve essa pancadaria ameaçada, inclusive cancelaram a manifestação, que seria no mesmo dia da manifestação dos brasileiros que tomaram aí as ruas do Brasil. Foram milhões e milhões de brasileiros. Na conta mais pequenininha, na menorzinha das contas, 3.400.000 brasileiros. E na conta aí dos movimentos, mais de 6 milhões de brasileiros. E eles tentaram fazer essa política de guerrilha psicológica. E as pessoas, inclusive, me perguntavam, Joyce, pode ter violência, vai ter guerra, como é que não é?
parece muito claro que a tentativa é de fazer esse terrorismo psicológico, não, doutor Ives? Nem é dúvida. Em primeiro lugar, as polícias militares no Brasil estão preparadas para enfrentar esses movimentos de arruaceiros. Isso é uma arruaceira. É isso. Quem não respeita a decisão do Congresso é arruaceiro. Em segundo lugar, os Morales não têm força nenhuma. Em terceiro lugar, o que é mais importante, as Forças Armadas estão preparadas não só para defender as fronteiras brasileiras, mas se por acaso, num determinado momento, as polícias militares não existirem, pelo artigo 142 da Constituição Federal, eles têm a obrigação de manter a estabilidade das instituições, a lei e a ordem. Então, entre forças militares, polícia militar, em torno de 600 mil, as Forças Armadas, em torno de 300 e pouco, 330 mil, 340 mil, nós temos 1 milhão, entende, de pessoas para garantir contra arruaceiros e contra essas ameaças. Eu só posso chamar de ratos. O rato Morales é o rato que ruge. Não que ele seja um rato, mas é que lembra o filme do Peter Sellers. Agora, tem muita gente... Não tem a menor possibilidade... De uma invasão. Nem de invasão, nem de... Se o Brasil for suspenso, acabou o Mercosul. E nem de, como há esse medo, nesse terrorismo nas redes, armar os grupos como MST, MTST, isso é só terrorismo psicológico. A menor possibilidade. Só para você ter noção, por satélite, todos os movimentos de MST, de MTST, têm o controle absoluto. Você vê pelo satélite as mulheres do MST lavando roupa. O controle hoje não é um controle do Vietnã, da guerra de 1960. Então, a coisa mais fácil de detectar são esses movimentos. Agora, eu estou convencido que nem o presidente Lula, nem a presidente Dilma vai pedir que essas pessoas saiam à rua, mesmo que venham a perder, e daí, efetivamente, eles passariam a voltar a ser guerrilheiros, mereceriam ter o tratamento adequado a guerrilheiros dentro de um processo democrático, que não era no passado. Bom, muita gente tem cobrado, inclusive isso virou uma onda aí nas redes sociais, que o presidente da Câmara dos Deputados, o Eduardo Cunha, que também está encrencado com a justiça, a gente sabe disso, convoque as forças militares nesse momento. É um exagero também, nesse momento, professor? Militares, olha, eu sou professor da Escola do Estado-Maior do Exército desde há 27 anos. Sou professor emérito da escola e honro muito desse título que me deram. Sou professor emérito da Escola Superior de Guerra. Dou cursos para todos os coronéis, dos quais serão os generais daquele ano, há 27 anos. As Forças Armadas estão aqui para manter a ordem, a lei, cumprirão rigorosamente o artigo 142. No momento, se houver essa tentativa de arruaça, quem tratará em primeiro lugar serão as polícias militares. Só se houver um conflito que ultrapasse as forças das polícias militares que eles entrarão para pôr a ordem, exclusivamente para pôr a ordem. O Congresso está em pleno funcionamento. As instituições estão funcionando. Nós tivemos movimentos populares, 6,5 milhões de pessoas que foram às ruas, na maior calma. Todos com bandeira verde e amarela e não com bandeira da Rússia vermelha. Que coisa maravilhosa. Entende? Quer dizer, na prática, é como se disséssemos, nós, uma minoria, pensamos melhor do que 200 milhões de brasileiros. Então, o movimento deles, com toda a propaganda, pagando lanche, pagando ônibus para as pessoas aparecerem, não com o movimento de domingo, que foi tudo espontâneo, eles levaram 8% daqueles que foram no domingo. E por que fizeram durante a semana? Porque se fizesse no fim de semana não teria ninguém. Ninguém. Então, na prática, o povo está contra eles. Eles não perceberam isso. Que hoje eles já não representam mais o povo. Era como o Collor. Tive 35 milhões de eleitores, mas no momento que ele sofreu impeachment... Já não representava mais ninguém. Se nós tivéssemos sistema parlamentar de governo, ela já teria saído do governo o ano passado. Exato. Quando perdeu a confiança, quando ela chegou a 10% ou 12%. Agora, dizer o seguinte, nós somos incompetentes, geramos o maior nível de desemprego do Brasil, geramos a maior queda do PIB do Brasil,
Geramos a maior inflação do período pós-real. Nós que desgraçamos o país, levamos para a miséria, não tiramos da miséria, 9 milhões de brasileiros. E se calcula que chegaremos a 13% de desemprego, coisa que nunca nós tivemos. Nós temos que continuar no Brasil para continuar essa desgraça. Nós temos que continuar fazendo com que a economia não funcione, com que o desemprego continue, com que os nossos amigos continuem no poder. Ora, um sistema parlamentar de governo, eu sou parlamentarista, escrevi livros sobre isso. Ela teria sido afastada, porque quem perde... O que um governo precisa dizer como fosse? Você só precisa ter confiança. Governo que não tem confiança não governa. E quem tem 10% da confiança do governo não pode governar. Ela está pegada ao poder, sem pensar no interesse do Brasil. Porque ela não está fazendo nada pelo Brasil. Ela está levando o Brasil à maior história de corrupção da história do mundo, a maior queda de PIB do Brasil, o maior desemprego, a maior inflação, graças à sua absoluta incompetência, e eu não estou acusando que ela seja dolosa, mas absoluta omissão para poder governar o Brasil. É isso que o Congresso vai julgar. Quanto tempo para isso acabar, professor? Eu tenho a impressão que no Congresso nós vamos ter dois meses.